Oi pra todo mundo, eu tô trazendo o primeiro vídeo no canal e o vídeo que eu tô trazendo hoje é de uma capa que eu editei e eu trouxe pra vocês o meu processo criativo sobre ela. Eu usei a dimensão de largura 1123 e a altura 1696. É normalmente o padrão que a Amazon usa nos seus e-books. Eu pensei muito em fazer alguma coisa relacionada a combis, então eu arrumei essa imagem no Google, eu gostei dela e trouxe para ela, mas eu achei muito viva. Então eu coloquei uma mapa de degradê do preto para o branco e para dar uma vida a mais, já que eu tinha tirado toda a vida, eu acabei destacando apenas a tintura da Kombi. Eu tentei ao máximo deixar apenas o automóvel evidente. Eu não gosto muito desse tom laranja, amarelado, não é uma cor que eu ache tão atrativa. Por isso, com o pincel na máscara de camada do degradê, eu comecei a trocar a cor. Eu tentei usar uma cor azul, um azul que não parecesse tão fake, que desse a entender que era real. Por isso eu modifico ali até chegar a um tom que realmente me agrade e acabo ficando com essa cor. Eu acho que ela tá bem real, não dá pra você ver que é uma imagem manipulada pelo Photoshop. Eu pensei nessa Kombi ser de uma mulher, uma menina alegre, então eu tentei usar várias imagens a respeito disso, mas eu não gostei da qualidade que eu achei essas fotos. Talvez até tenha qualidades melhores, mas eu tirei o filtro de direitos autorais para que não houvesse nenhum problema com a gravação desse vídeo. E não, acabei não achando a qualidade tão boa a respeito delas. Eu tentei usar algumas imagens em PNG para tentar melhorar esse aspecto, mas eu também não gostei muito do resultado. Fora que o formato que eu salvei, nem todos eram PNG realmente, tem a SVG e o WebP. Eu tentei com várias imagens até achar uma que eu já tinha baixado antes. Dessa imagem eu gostei e eu acabei usando ela no fim das contas, nem precisei usar aquelas que eu procurei. Eu carreguei a imagem para o Photoshop e dei zoom nela, aumentei para que ficasse um tamanho mais ok com a Kombi, para que desse a entender que realmente havia a possibilidade daquela pessoa estar em frente à Kombi, não ficasse tão distorcido o tamanho entre o personagem e o automóvel, sabe? Com a ferramenta da borracha, eu tentei dar uma apagadinha na imagem de fundo, deixando só o homem com a sombrinha de fato, com o guarda-chuvas. Então eu fui fazendo isso, eu diminuí o pincel para chegar em algumas bases que eu queria e aumentava para apagar mais rápido as bases grandes que eu conseguia chegar. Quando eu errava alguma coisa e apagava demais ou de menos, eu apertava Ctrl X, invertendo as cores e trazendo o preto para frente. Eu invertia, mostrava e depois apagava, tirava. E tento deixar o mais rente ao guarda-chuva possível, o mais perfeito que eu consiga. Como a imagem principal é preto e branco e a imagem de fundo também é preto e branco, eu acho que eu não tive tanto problema em relação a isso. Não ficou tão evidente que eram imagens diferentes. Aí eu continuo apagando, fazendo os detalhezinhos pequenininhos. Eu tento cuidar dos detalhes pequeninos. Eu percebo que ao mover a imagem tem algumas bordas que estavam escondidas pela posição que a imagem estava. Eu opto por apagar. Se eu quiser modificar a imagem, eu não vou precisar me preocupar com essas bordas depois. Aí eu tô testando tamanhos para ver um que fique agradável com a Kombi em si. Eu percebo que a foto que eu trouxe tá com a sombrinha escorrendo e a foto da Kombi não é. É uma área mais limpa, apesar de embaixo você ver uma água espelhada. A imagem de fundo, quando eu arrasto ela para o lado, ela acaba sumindo um pouco. Ela não consegue, o tamanho dela não é tão grande. Então eu duplico, faço para o lado e tento esfumaçar um pouquinho. Uso a borracha esfumaçada. Após ter exatamente o que eu queria, eu coloco um mapa de degradê numa cor mais escura. Eu amo trabalhar com mapas de degradê, então isso para mim é bastante importante. Eu uso aquela ferramenta de degradê mesmo que vem no Photoshop e deixo
do preto pro transparente. Pra mim dá um pouquinho mais de um tom sombrio em cima. Como ali tava chovendo, eu tento usar uma imagem de chuva e mudo o modo de mesclagem dela para que a chuva fique também no fundo. Não fique só aquela impressão de o homem tá molhado, mas não tem chuva ali. Eu aumento o desfoque para que pareça real, mas ao mesmo tempo não fique exagerado, e mudo a posição de onde essa chuva tá vindo para ficar de acordo com a sombrinha. Eu acho que dá um efeito ok, eu gosto desse efeito que fica nela. Ali eu tento buscar algumas imagens para deixar mais esfumaçado ou menos, e eu acabo gostando dos efeitos de mesclagem que eu uso nessas imagens. Eu modifico bastante a opacidade e preenchimento para chegar a realmente onde eu quero, e acabo criando um novo mapa de degradê. Eu fiquei muito perdida em relação ao título. Afinal, não existia uma história por trás disso. Eu só queria fazer uma capa com Kombi e foi exatamente o que eu fiz, sabe? O título em si, ele não existia. É tudo totalmente fictício. A história não existe. Então, olhando pra foto, eu pensei, esse cara tá meio melancólico. Então, a solidão, a Kombi ali tá viva, a solidão em uma Kombi. E foi ao que eu cheguei. Eu testo algumas fontes, mas acabo não gostando muito e deixo elas todas em uma só. Eu mudo bastante as fontes, eu tento encontrar alguma mistura, mas eu acabo não gostando. Então eu deixo todas as fontes, porém eu mudo o que elas são. Se são regulares, se são negritos, se não são, eu mudo também a posição delas, eu inverto, eu deixo deitadinho. O A se sobressai ali, eu tento brincar com as fontes. Esse livro, ele não existe, eu fiz totalmente na minha cabeça só para vocês verem o processo de uma capa e me verem editando. Mas não é algo que que existe, que eu tenha como me basear. Eu pensei em dar um destaque maior ali para o nome da Kombi. Então eu deixei da cor exata da Kombi mesmo, do automóvel. Eu deixei aquele azul igual nas duas, na fonte e no automóvel. Eu aumento um pouquinho o brilho para ver se altera na fonte, e eu tento muito modificar essa fonte azul, porque eu acho que ela não tá viva o suficiente na imagem. Então tudo que vocês vão ver agora sou eu tentando modificar. Eu não gosto de bordas, eu não acho que fique interessante. Então eu acabo não deixando uma borda tão evidente, embora exista um sombreado atrás da fonte, justamente para dar um efeito mais 3D, um efeito mais atraente para a fonte, sabe? Que chame mais atenção para ela. Eu tento modificar no brilho, mas fica essa borda chata, então eu acabo desistindo e apago tudo e volto do zero. Se o vídeo estiver muito rápido, vocês vão ali na engrenagem do YouTube, nas configurações aqui embaixo do vídeo, e aí vocês deixam ele um pouquinho mais lento, tá? Que eu acho que vai ajudar melhor na visão para quem quiser mais detalhes de tudo. Eu dou aumentada no título para criar maior destaque para ele. E eu tento colocar uma aspa para fazer uma citação, mas como não tinha história e eu não consegui encaixar essas aspas direito, eu acabei apagando ela, desistindo de colocar e simplesmente tirei ela dali. Eu percebo que a imagem tá faltando alguma coisa, então eu paro alguns segundos e vejo ela. É quando eu tento melhorar um pouquinho mais a fonte, porque pra mim também não estava tão destacada quanto eu queria, e tento aumentar esse efeito de chuva.
Eu baixo algumas imagens em PNG no próprio Google e tento adequar elas aqui. Novamente eu crio outro mapa de degradê, mas eu deixo em um azul escuro, que eu tento dar uma melhorada na fonte e acabo deixando aquele sombreado ali, ó, que vocês estão vendo. Aumento o brilho e crio uma máscara de corte para esse brilho ficar somente na fonte da Kombi e tento modificar algumas cores. Eu vejo que também fica bem bonito no verde e no amarelo, mas como eu já tinha um azul em mente, eu acabei deixando no azul mesmo. Como a capa foi criada totalmente na minha cabeça e não existe um autor de verdade, eu coloquei ali autor fictício. Essa história, Solidão em uma Kombi, ela não existe, ela nunca foi escrita, eu tirei totalmente da minha cabeça só para fazer esse design para vocês. Então, o autor fictício é só para supor que se tivesse alguém, o nome do autor ficaria ali embaixo, porque eu achei um espaço bem bonitinho de colocar. Eu faço um retângulo e diminuo a opacidade dele para ficar no azul clarinho, que não incomode tanto a imagem, mas também não perca o destaque, porque eu acho que o nome do autor é algo bem importante para estar no livro. Novamente eu tento usar algumas imagens e alguns efeitos que deixem a imagem mais bonita, e eu acho esse maravilhoso, que não perde a vida, mas também não diminui tanto assim a qualidade da imagem, o conjunto das imagens. Eu peguei bastante textura para usar e fui colocando várias, testando várias. Eu sempre colocava na imagem, alterava o modo de mesclagem dela. Aí eu tento fazer um efeito de luz no fundo do título, para dar um destaque maior mesmo. Eu tento várias coisas, tento em vários lugares e acabo não gostando tanto do efeito. Então eu consigo chegar em um tamanho que me agrada. E eu deixo assim, eu consigo gostar disso. Nem ficou muito, mas também não ficou algo absurdamente pouco. Para mim ficou numa porcentagem exata do que eu queria, sabe? Eu uso o Camera Raw para dar um aumento na textura. Você vê que ele melhora muito a qualidade da imagem. É quase um topaz com maior qualidade. E olha só a diferença que dá. Eu acho a manipulação das cores na imagem, eu acho ela muito importante se usada com o Camera Raw, porque é algo que eu gosto muito. Eu acho que fica bem bonito aos olhos, dá um destaque muito maior e suas imagens ficam muito mais vivas. E esse foi o resultado. No fim de tudo, foi assim que a capa ficou e eu espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma ideia de história ou até mesmo a própria história de vocês. Se vocês quiserem que eu edite uma capa ou que eu faça alguma coisa do gênero e grave para vocês, ou então que eu só faça, vocês podem deixar aqui nos comentários.